E aí, rapaziada do canal Vascaínos por Amor, meu nome é Rodrigo, compartilha aí, se inscreva, deixa o like. Pô, tô até empolgado, galera. Primeira vez que eu faço um vídeo assim, feliz da vida, uma vitória do Vasco. Vai ter gente falando, é pouco, tá feliz à toa. Cara, não estamos felizes à toa, não. Deixa o like aí, comenta quem puder. Pô, boa noite aí a todo mundo. Vasco 3, Fortaleza 0. Uma excelente atuação do time. Convenceu, jogou bem, marcou, correu. Devem ter mágicos lá dentro do Vasco, porque todo mundo afirmava, inclusive eu, que o time do Vasco era mal preparado fisicamente. Gente, o time voou. O time do Fortaleza fez alterações lá. E o Vasco foi mexer com 43 minutos do segundo tempo. Única falha no jogo, a única falha, um pecado, foi a do Coutinho, que estava jogando tão bem. Sábado nós temos um jogo difícil contra o Fluminense. Infelizmente ele entrou na pilha do Marinho e foi expulso. Com certeza, eu não sei também se o Marinho seria expulso se o Coutinho não tivesse revidado. De repente ia ficar ali por isso mesmo e os dois ficariam em campo. Mas tirando isso, gente, excelente jogo. Léo Jardim, tirando aquela falha no início do jogo que podia ter complicado. Se o Vasco leva um gol ali, o jogo era outro. Então assim, precisa se ligar mais. Agora Piton, que a gente vinha cobrando, o Verrete, hoje fez 2 gols com o pé, não fez gol de cabeça. O próprio Coutinho, o PH, o Ryan fez um ótimo jogo, o Nuno fez um excelente jogo. Então, assim, o Vasco não ganhou qualquer time, o Vasco ganhou do Fortaleza. De todos esses jogos aí que o Vasco teve, tirando o rival, né, e o Palmeiras, eu considero um dos jogos mais difíceis. Esse jogo era mais difícil que o Corinthians, esse jogo era mais difícil que o Vitória, esse jogo era mais difícil que o Ceará, apesar que o Ceará está fazendo uma ótima campanha, venceu hoje, chegou a 15 pontos, mas tipo assim, Porto Cabedelo, o Lanús, todos os jogos, esse foi o melhor. Agora, o time precisa também jogar assim fora de casa. Eu acho que já deu uma cara no jogo contra o Lanús, mostrando que vai também jogar assim fora de casa. São Januário, acho que, se eu não me engano, é o 28º jogo que o Vasco fez. O Vasco só perdeu um jogo para o Internacional, aquele jogo no ano passado, um jogo até que o Vasco teve oportunidades de gols. Então, gente, dá os parabéns ao Fernando Diniz, o tempo todo cobrando o time, o tempo todo vibrando, não deixando a peteca cair, torcendo, correndo junto. Deu uma bronca no Ryan, quando o Ryan caiu no chão ali, que nem foi falta, e ele cobrou o Ryan, mandou o Ryan levantar. Piton parece outro jogador. O Tietê jogou muito, quase que eu esqueci do Tietê aqui. Seria até injusto, cara. Todo mundo jogou bem. Os zagueiros do Vasco fizeram uma boa partida. O Léo Jardim, no segundo tempo, quando foi exigido ali algumas vezes, se saiu bem. Agora, a gente está com essa pena aí do lance do Coutinho, né, que não joga contra o Fluminense, mas em compensação a gente tem a volta do Payet. Quem sabe a gente pode ter o Nuno ali no meio de campo, jogando, o Diniz armando o time de uma maneira diferente. O Nuno, e aí entra o Lloyd na frente com o Ryan e o Verrete, ou também o Garré, de repente o Garré treinar bem durante a semana nessa posição, já que o Diniz está conseguindo extrair jogadores que estavam jogando mal. Hoje jogaram muito bem, quem sabe ele também consegue resgatar o Garré e colocar o Garré para jogar ali no meio, que é a posição dele, para poder não tirar o Nuno também, ou o Payet também. O Payet vai ter uma semana inteira para jogar, já traz de repente o Payet para o jogo contra o Operário, já deixa ele no banco para ele voltar a ser relacionado, se estiver bem. E sábado entra com o Payet, para não mudar também o time. É bom que o Coutinho também dá uma descansada para o jogo contra o Melgar. Então assim, galera, eu fiquei muito feliz, né? O Vasco saiu do Z4, independente dos resultados que vão ter na rodada. O Vasco não entra no Z4, porque tem jogos aí, tem confronto direto, São Paulo e Grêmio, os dois têm 9 pontos. O Vasco já passou até o próprio Fortaleza. Tem Vitória e Bahia. De repente o Bahia vai vencer do Vitória. Então, e o mais importante, o Vasco diminuiu aquele saldo de gols, que a gente estava horroroso, de -4, se eu não me engano. O Vasco já começa a ficar ali
porque como a gente lembra, se não me engano foi 2020, não sou muito bom de memória, galera, o Vasco caiu por causa de saldo de gols. Então assim, o campeonato está muito embolado, o Vasco tem essa sequência de jogos no Rio, se jogar dessa forma que jogou hoje, tem muitas chances de subir na tabela. O Diniz conhece muito bem o time do Fluminense, então pode ser uma arma para o Vasco nesse jogo do próximo sábado, que eu já vi aí, todo mundo deve ter visto, vai passar na Record. Então assim, legal, já tem um jogo, um clássico para que a gente possa ver. É muito provável que a torcida do Vasco encha o estádio contra o Operário. Tomara que essa sequência continue, que o Vasco faça um bom jogo contra o Operário. Inclusive o Operário ganhou hoje, se eu não me engano, de 3-0 do Botafogo de Ribeirão Preto na Série B. Então também vem animado, que vem se recuperando na tabela. Espero que o Vasco faça esse excelente jogo contra o Operário e traga essa galera para o jogo de sábado contra o Fluminense, porque terça-feira a gente não precisa nem falar, né? Vai estar lotado. Depois dessa exibição de hoje, acredito que os ingressos, se ainda tem algum ingresso à venda, se esgote rápido. Tomara que o Vasco mantenha essa pegada. E principalmente, galera, o preparo físico do time. Então assim, o time estava bem preparado. Estava correndo errado, estava mal treinado, estava desmotivado, pode ser isso também. Eu acho que a palavra correta é o time pode estar desmotivado, e aí correndo pouco. O Luiz Gustavo fez um bom jogo, o Moura fez um bom jogo. Queria muito destacar o Ryan e o Nuno, tá? Me encheram os olhos no jogo de hoje. Agora o Ryan, ele parece que ele descarrega a pilha dele, e o Diniz tem que ficar em cima o tempo todo. Vai, Ryan, faz isso, vai, Ryan, vai, Ryan. Parece que ele só pega a base da bronca. E foi muito bem. Pessoal, tô até falando rápido, que tô muito animado. Eu já tenho quase 2 meses de canal. Eu não tinha pego uma vitória ainda dessa, né? A gente pegou aquela vitória contra o Santos sofrida, pegamos aquela vitória contra o Sport, apesar de ter sido 3-1, foi um jogo completamente diferente do jogo de hoje. Hoje o Vasco tinha um jogo mais controlado do que naquele jogo contra o Sport. O jogo contra o Ponte Cabedo não foi legal também, um jogo que muito amarrado, apesar das situações de gols do Vasco. Peço aí quem puder compartilhar, se inscrever, aproveitar esse bom momento, larga o dedo no like, se inscreve no canal para a gente bater a nossa meta de 900 inscritos. E também tem o Instagram, quem quiser se seguir lá no Instagram, Vascaínos por Amor. Galera, um grande abraço, vamos passar um ótimo domingo, um ótimo final de dia, todo mundo feliz, e agora é pensar no Operário na terça-feira.